Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Saúde, seu podcast cheio de informações para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar e buscando sempre uma vida mais saudável. E hoje nós vamos receber aqui uma fisioterapeuta. Você sabe para que serve um fisioterapeuta? E ele é muito importante, tanto em casa quanto no ambiente hospitalar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora Camila. Estamos aqui nesse podcast, nesse bate-papo. Você trouxe um pouco desse material que você vai mostrar pra gente, né? Bom dia pessoal. Primeiramente eu queria parabenizar, né, pela iniciativa desse podcast. Nossa, merece muito ser visualizado, né? Porque pensa, você tem um podcast para falar sobre saúde com a nefrologista grande, né? Então, parabéns, Vivi, por essa iniciativa muito legal, por abrir as portas, né, para fisioterapia. É muito importante. Você mais que ninguém sabe, né, da importância da atuação da FIS no ambiente hospitalar e domiciliar. E é um prazer vir aqui bater esse papo com vocês e estar acrescentando, né, no seu podcast. Parabéns. Obrigada, Camila. E vamos falar um pouquinho então da função do fisioterapeuta, né? Que é tão importante, assim, eu realmente sei. Na pandemia a gente vivenciou muito a importância do fisioterapeuta, né? Principalmente com essa parte respiratória. Mas hoje, né, não só na pandemia se destacou, né, Camila? Na pandemia a gente teve um papel muito importante, né, junto com vocês. Então, assim, nossa, quantas vezes a gente trabalhou junto, né? Não só na parte da terapia intensiva, mas associando terapia intensiva, fisioterapia e o impacto disso num paciente renal crônico. Então, assim, hoje a fisioterapia ganhou muito espaço, né? Tanto dentro do ambiente domiciliar quanto hospitalar. Então, assim, quem é que não precisa hoje se movimentar, né? Então, quando a gente fala de fisioterapia respiratória, a gente engloba tudo. A gente engloba tirar esse paciente do leito, né? O quão é importante hoje em dia você ter essa mobilização dentro do seu ambiente hospitalar. Porque imagina, você tem um paciente dentro da UTI por dias, imóvel no leito, um paciente em hemodiálise, né? Vamos falar assim, vamos puxar um pouquinho pro paciente renal. E você ter a possibilidade de tirar esse paciente do leito. Então, no ambiente que a gente trabalha hoje, a gente tira esses pacientes, leva para o jardim. A gente tem visita do animal, e isso faz muito parte, né, da fisioterapia. Então, ganhou um espaço, graças a Deus, merecido, né? A gente teve muito sucesso no Covid por conta dessas reabilitações que a gente fazia, né? Tanto quando o paciente estava em ventilação mecânica, quanto antes e depois. Então, hoje em dia, não existe, já tem um tempo, não existe UTI sem fisioterapeuta, né? Não tem como. Então, a gente ganhou muito espaço na pandemia e a gente vem mantendo esse espaço. É muito importante. Com certeza, assim, muito importante o papel do fisioterapeuta, né, na UTI, tanto para avaliação dessa via aérea, né, de ver a necessidade de uma aspiração, toda essa parte pulmonar, de reabilitação pulmonar também eles fazem, essa mobilização, esse incentivo, né, movimentação, a reabilitação motora também é muito importante. E o paciente, como você falou, na UTI está imóvel, né? Se não tiver alguém para ajudá-lo, para dar essa assistência, ele não consegue. E muitas vezes a enfermagem, ela consegue assim, né, movimentar de um lado para outro, mas não tá ali apta para poder passear com esse paciente. E esse papel da fisioterapeuta é muito interessante, né? Eu costumo falar assim, né, o hospital que não tem. Hoje em dia é difícil não ter equipe multi dentro do hospital, né? Mas eu costumo dizer assim, o hospital que não tem equipe multidisciplinar, eu nem consigo trabalhar, assim, porque o médico não consegue sozinho, a fisioterapia não consegue sozinha. Então a gente é muito dependente um do outro pro desfecho final, né? Favorável para o paciente. Então, não é só a fisioterapia que importa, mas quando a gente se junta, a gente tem um sucesso total, né, no desfecho do paciente. E aí a gente tem que pensar que a gente quer devolver esse paciente para casa. A gente quer devolver esse paciente para as atividades de vida diária que ele executava antes dessa internação.
Então, você quer o seu paciente lá com um catéter de hemodiálise, mas você quer um paciente funcional, né? Então, a gente precisa unir isso. Então, a gente precisa da psicologia, a gente precisa da fono, a gente precisa da físio, precisa de toda a equipe multi, né? Pra poder ter um desfecho legal no paciente, pra devolver ele pra vida que ele tinha, né? Cada profissional é muito importante nesse processo, né? E uma coisa que você falou é interessante. Sempre me perguntam, nossa, qual melhor hospital, assim, pra gente internar, né? Onde que vale a pena, onde que a gente pode confiar? Procure sempre saber se tem uma boa equipe multi. Porque o médico sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. Né? Então, o médico sozinho, ele não consegue fazer tudo o que precisa fazer pelo paciente. Então, realmente é muito importante essa equipe multi. E eu sei muito bem disso, sou uma pessoa que defendo muito a equipe multi, né? Sou muito grata à presença das meninas, né? De toda a equipe multi no meu dia a dia, porque realmente fazem a diferença. E aqui a gente já recebeu, né? Nós já recebemos educador físico, já recebemos nutricionista. Então, gente, fono ainda não, ó. Vou ter que procurar uma fono. Agora a fisioterapeuta, né? E depois vou trazer alguém da enfermagem também, ó. Ainda não trouxe, né? Fica aí, quem quiser participar, vamos participar, que sempre agrega bastante, né? Sim, nesse cuidado das pessoas. Sim, sempre agrega. E aí, quando a gente fala, às vezes as pessoas perguntam, nossa, Camila, mas o que fisioterapeuta faz em UTI, né? As pessoas não sabem. No fim das contas, sabe quem já passou pela UTI ou teve um familiar na UTI, mas as pessoas não sabem, nossa, o que você faz? Dá plantão em UTI, mas o que você faz lá na UTI? Nossa, eles não param. A gente não para, um minuto. Então, assim, as pessoas não sabem ainda que a gente, fisioterapeuta, os especialistas em terapia intensiva, a gente maneja a ventilação mecânica, né? Juntamente com a equipe médica, claro. Então, muita gente não sabe o que o fisioterapeuta faz, qual que é a área de atuação da fisioterapia dentro da UTI. Você vai lá e estica e dobra o braço, né? Mas não é muito além disso, né? Então, para você fazer uma análise da função pulmonar do paciente, né, para você calcular uma mecânica ventilatória, exige muito estudo, né? Então a gente vem assim de uma carga de estudo também, porque para você estar dentro de uma UTI, não é simplesmente dobrar e esticar a perna do paciente, não é só tirar o paciente do leito e levar para passear, né? É muito além. Mexer em ventilador é muito difícil. Calcular tudo que tem ali, você fez fisioterapia, você não mexe com matemática, meu Deus. Mexe com muita matemática. Matemática é muito importante, né? Hoje a gente sabe, então assim, atuar na área de terapia intensiva é algo muito sério, acho que em todas as áreas, lógico, da saúde, né? Mas eu tô falando da terapia intensiva porque exige muito estudo, né? Então às vezes as pessoas não sabem qual que é a função do fisioterapeuta dentro da UTI. E aí a gente tem que calcular a mecânica ventilatória, a gente passa a visita, né, com a equipe multi todos os dias, o que é muito importante para o desfecho do paciente, para o tratamento do paciente dentro da UTI. Então vem de uma carga muito difícil. Então, o que você faz? Você faz reabilitação pulmonar, você faz reabilitação motor. Então, a gente tira o paciente entubado do leito, a gente extuba o paciente, a gente ajuda na decanulação, né? Então, é muito trabalho dentro da UTI. E aí o trabalho do físio, ele começa ali na hora que o paciente está internado e muitas vezes continua após a alta hospitalar também, né? Então o médico intensivista, ele acompanha ali dentro, mas depois perde, né? Ele vai pro médico assistente dele. Vocês não, muitas vezes vocês vão continuando com aquele paciente por muito tempo, né? Anos talvez. E aí faz esse trabalho domiciliar. Como que é o trabalho domiciliar do fisioterapeuta? Então, né, Vivi, eu venho meio que abrindo, assim, o meu leque de especialidade. Eu acho que a fisioterapia domiciliar é importante tanto quanto a fisioterapia em terapia intensiva, tanto antes quanto depois. Porque depois que você tem um paciente internado na UTI, você tem uma série de danos atrás disso, né? Então, se a gente tem uma internação prolongada em UTI, quando esse paciente vai para casa, ele tem um índice alto de retorno, né? E de óbito também, pós-alta. Então, eu venho abrindo muito esse leque. Eu acabei de chegar de um congresso de Brasília, muito importante, né? De cardiovascular, respiratória e terapia intensiva. E dentro desse congresso, a gente teve uma arena inteira sobre
a cuidado domiciliar. E dentro desse cuidado domiciliar envolvendo um assunto muito importante, que às vezes ele é passado e a gente não, até mesmo pelos pacientes de vocês mesmo, né? E a gente não se atenta para isso, o dano que isso causa, que é a apneia do sono. Então, o cuidado domiciliar, por exemplo, quando o paciente tem uma internação prolongada, faz a fisioterapia na UTI, vai pro quarto, continua fazendo a fisioterapia e ele precisa de reabilitação depois, porque ele vai voltar se ele não reabilitar. E ele tem um índice alto, uma chance alta de voltar e ir a óbito. Então a gente não quer que esse paciente volta. E por que isso acontece? Aumento de secreção, né? Queda da musculatura. Então lembrar que a nossa língua, ela é um músculo. Então se a gente está enfraquecendo, quando tem uma internação prolongada, tem uma perda muscular importante, né? Então tudo isso favorece a obstrução ali de vias aéreas e acaba causando esse índice de mortalidade e de morbidades, né? Sim, a gente eu conheci uma fisioterapeuta, foi muito importante eu ter ido nesse congresso, porque eu conheci uma fisioterapeuta muito renomada aqui do Brasil, que eu não conhecia, e eu fiquei encantada com ela. É uma fisioterapeuta de BH, especialista em apneia do sono. Ela tem um grupo muito legal de 4 fisioterapeutas que estudam a apneia do sono profundamente. Então elas dormem com o CPAP, levam para casa, experimentam todas as interfaces para de fato falar o que cada máquina tem, os seus prós e os seus contras, né? E ela teve uma participação na arena de terapia intensiva e a gente não mensura, a gente não faz noção do impacto que isso causa para o nosso paciente lá dentro e antes. Às vezes até a causa da internação pode ter sido decorrente desse não tratamento dessa apneia do sono. Então a gente tem essa fraqueza muscular, né? Mas a gente precisa entender o que é essa ligação do paciente lá na UTI com esse paciente de apneia do sono. Então, por exemplo, às vezes nós, fisioterapeutas, queremos, juntamente com a decisão, né, da equipe multi, da equipe médica, a gente tem um paciente em uso prolongado de oxigênio. Então, esse paciente está lá no oxigênio, às vezes é isso que está faltando para esse paciente ir embora. A gente quer desmamar esse paciente, tira o oxigênio dele durante o dia, porém, durante a noite, esse paciente apresenta quedas bruscas de saturação. O que a gente faz? Volta o oxigênio. E aí, esse paciente é um paciente que a gente precisa olhar para ele. Por que esse paciente está desaturando? Será que, poxa, de dia ele fica tão bem e aí à noite ele apresenta essas quedas bruscas de saturação, 10 episódios de saturação e eu vou lá e retorno o oxigênio. Será que esse paciente realmente precisa de oxigênio? Será que eu tô atenta a esse paciente? Eu chego lá, meu paciente está dormindo. E por que ele está caindo? Então isso é um sinal claro de um paciente que tem apneia do sono. Porque muitas vezes, a gente não consegue identificar, a gente não tem uma polissonografia na UTI, a gente não tem. Então como que a gente vai identificar se esse paciente tem uma apneia do sono? E aí a gente sabe que a apneia do sono, ela traz vários distúrbios cardiovasculares, por exemplo, né? Como hipertensão, tá, gente? Então, vamos trazer pro pessoal aqui de casa o que é a apneia do sono, né? Que tem gente que desconhece esse termo. Então, é quando você tem períodos ali durante o sono que você falta o oxigênio mesmo, você não consegue respirar, tá? Então você tem uma hipopneia ou uma apneia, que é não respirar mesmo. Então isso é normal, dependendo da quantidade de episódios que você tem à noite. Então no máximo 5 episódios no período noturno ali durante o sono. Mais que isso, já tem algum índice de síndrome da apneia do sono. E muitas vezes os pacientes que têm a síndrome da apneia têm vários episódios, né? Mais de 10, 20, mais de 20 episódios de apneia e hipopneia. E isso faz com que o seu organismo acaba tentando se adaptar àquilo. Então surge um dos sintomas é o ronco, tá? Mas nem todo paciente que ronca tem apneia, como também nem todo paciente com apneia ronca, tá? Mas o ronco é um dos sintomas. Então a pessoa que ronca, ela tem que estar atenta, porque pode estar tendo esses episódios de apneia. Além do ronco,
o nosso organismo, ele acaba fazendo com que esse oxigênio, ele tem que chegar. Então, ele tá pouco, mas ele tem que chegar nos órgãos vitais. Isso faz com que aumente a pressão. Então, uma das causas de hipertensão arterial secundária é a apneia do sono. É algo muito importante. Eu acho que ainda é muito pouco falado e muito pouco explorado mesmo, né? Eu vejo muito, chega paciente no meu consultório, não sou especialista em apneia do sono, geralmente é o pneumologista, né? É o médico do sono, tem muito médico do sono que trata a apneia do sono. Mas acaba que, né, a gente trata o paciente como um todo, não tem como você tratar só o rim, então a gente trata tudo. E uma das causas de hipertensão é essa. Eu vejo assim, paciente que tá há anos tratando, usando medicação e tudo, e nunca avaliou, né? Aí você só faz aquela pergunta, você ronca? Ah, eu ronco muito, doutora, né? E aí você, não, então faz uma polissonografia. E é impressionante. Quando começa a usar o CPAP que tá aqui, a pressão melhora, né? Você começa a diminuir remédio. Sim. Então isso já aconteceu comigo, assim, com os meus pacientes. Eu acho que eu já até peguei paciente seu com apneia do sono, você encaminhou pra mim. E a gente fez a adaptação de CPAP. É importante, e assim, e aí dentro da UTI você tem um paciente lá que acontece isso, e às vezes a gente não consegue, né, desmamar esse paciente, às vezes esse paciente tá hipertenso decorrente disso, e aí a gente precisa olhar esses sinais, né? Se o paciente ronca, se tem queda da saturação. Queda de saturação noturna. Muitos pacientes apresentando zunido no ouvido, né? Então ele apresenta um zumbido no ouvido persistente, que a hora que a gente começa a tratar com o CPAP, some. Então, assim, vários, tremor, irritabilidade, né? Porque não recupera, né? O sono não aquela sonolência diurna, que acontece bastante com o paciente, principalmente mais idoso. Então, o paciente até jovem, né? Então, a produtividade dele cai, a gente tem um aumento do cortisol, que causa irritabilidade, vários outros estresses, a gente tem uma disfunção da melatonina. Então, a gente precisa olhar para isso mesmo e realmente é pouco explorado. Vem ganhando espaço, mas ainda é pouco explorado, a gente precisa olhar mesmo isso, sabe? Porque a gente trata 30% dos pacientes que têm apneia, é muito pouco. 30% é muito pouco. E hoje a gente tem uma terapia muito acessível, então a gente tem exames de polissonografia do tipo 4, que já te dá um norte, que o paciente não sai de casa. Então ele faz uma polissono do tipo, na verdade é um polígrafo, né? E você consegue ter uma base de quanto... Pode fazer em casa, Pode fazer em casa, de quanto... Olha que confortável, né? Vamos falar de um paciente paliativo, por exemplo. Você quer melhorar aquela qualidade de vida dele pro fim da vida e você não precisa deslocar esse paciente. Você tem esse exame que você consegue mensurar. Claro, não é um exame completo, mas é um exame que você consegue mensurar. Quantas quedas de saturação esse paciente teve durante a noite e isso sugere, né? Quantas apneias ele teve. E aí você já consegue ver, poxa, esse paciente eu preciso olhar pra ele. Porque esse paciente, uma hora, ele vai chegar pra gente na UTI. E aí a gente, se ele for entubado, a gente vai ter muita dificuldade no desmame ventilatório. E aí o paciente, a gente tem que entender na UTI, né? Que a gente não entende isso. Paciente sedado não é paciente dormindo, né? Paciente sedado é paciente sedado. Paciente dormindo é paciente dormindo. Porque a gente sabe que a gente tem 4 etapas do sono, né? E quando você tá sedado, quando o paciente tá sedado, ele não tá dormindo. Então a gente precisa ter isso muito claro na cabeça da gente, né? E hoje a terapia para tratar isso é muito acessível, né? A gente tem diversas marcas no mercado com excelente qualidade e preço acessível. Então, hoje em dia, não dá pra falar que você não consegue tratar a apneia do sono, né? É muito fácil hoje em dia você ter esse acesso ao exame e ter, claro, tem ainda seus empecilhos, né? Ainda temos muito que avançar nos cursos profissionalizantes, né? De terapia do sono. Mas hoje em dia você consegue ter profissionais aqui em Goiânia mesmo, né? Que consegue tratar essa apneia com esses equipamentos novos que estão surgindo com tecnologia altíssima, né, com custo e benefício excelente. Então, vou puxar sardinha aqui, né, vou fazer Como é que tá o barulho? Os pacientes reclamam muito às vezes, assim, né, à noite, me atrapalha, o aparelho me atrapalha. Hoje isso modernizou? Como que tá? Muito, nossa, hoje em dia, porque assim, o que a gente quer? A gente quer que o paciente use. Então, a tecnologia avançou de uma forma que a gente faz tudo para o paciente usar. Então, a gente traz diversas máscaras, leva para o consultório, e aí é importante você escolher um profissional que entenda o paciente, né?
é o cuidado individualizado mesmo, né, do paciente. É como a gente faz dentro da UTI, é fazer fora. Então, assim, a gente tem equipamentos que têm ruídos quase que zero. Então, claro que vai ter um ruído ou outro quando o paciente movimenta, a máscara desloca um pouquinho da face do paciente, vai ter um barulhinho, mas a máquina em si é muito silenciosa. Fora isso, a gente tem diversos recursos. Então, a gente tem sensor de oximetria, então a gente coloca a oximetria e vê a saturação noturna desse paciente. Excelente isso, né? Principalmente para quem quer acompanhar essa saturação dos pacientes à noite. A gente tem telemonitoramento. Então, essa marca mesmo que eu represento, a Gaslive, ela criou uma plataforma juntamente com a TI nossa, com diversas opiniões de fisioterapeutas do sono e de médicos, que chegava pra gente e falava, olha, não tá legal isso daqui, a gente precisa ver esse índice aqui dentro da plataforma de vocês. Então, ela foi criada, personalizada mesmo, justamente pra gente ter esse cuidado com o paciente e com o profissional que tá acompanhando. Então, além de ter ruído baixo, a gente tem nesse equipamento, ele tem conectividade via Wi-Fi, tem umidificação inteligente. Então, isso já ajuda muito, porque dependendo se você pega um idoso, ele tem essa dificuldade de adaptar com a quantidade de água que coloca, tem a dificuldade de ficar lá colocando a água e às vezes a água acaba, esquece, não coloca. E aí esse equipamento tem umidificação inteligente, então vamos supor, se a gente mora numa cidade muito seca, ele vai ajustar a umidificação dele de acordo com a umidade do ar. Olha só que genial, né? Então, os próximos CPAPs da Gaslive vai vir com conexão 2G. Então, a gente teve um lançamento na feira que chama 12 Pro, que é um CPAP que veio para ficar mesmo, porque ele tem conectividade 2G e tem acesso remoto. Então, olha que confortável para o paciente e para o profissional. Ele vai conseguir mexer nas pressões. E o fisioterapeuta já consegue adaptar à distância. Sim, na nossa plataforma, por exemplo, se você tem uma conta mãe, você sei lá, você tem 10 pacientes e você tem 10 fisioterapeutas. Você consegue cadastrar 10 pacientes e 10 fisioterapeutas e você gerencia todos. Então, Camila, hoje eu vi aqui no telemonitoramento que essa pressão não foi ideal para o meu paciente, aqui não ficou bom. Ele fez mais apneias do que e aí a gente vai conseguir fazer esse acesso remoto. Então o paciente não vai ter esse desgaste de ter que voltar nem em mim, nem em você. Isso é bem interessante, porque assim, o que a gente vê, gente, as pessoas programam, né, o CPAP e usa aquela mesma programação por longos períodos, né? Só quando ele voltar lá no médico, daqui 6 meses, é que ele vai reavaliar isso. Então essa programação é muito interessante, porque você consegue ajustar o aparelho, né, de acordo com a necessidade, e isso garante uma eficiência melhor, né, do tratamento. Sim, e diminui custos, né? Custos e tempo, né? A gente já vive numa vida tão corrida, diminui custos e tempo e garante uma assistência mesmo, né? Uma assistência individualizada. Então, você consegue mudar parâmetro remoto e o paciente não precisa voltar, não precisa gastar para ir até você. Às vezes você tá tratando um paciente da zona rural, então o desgaste dele ir. Eu já tive paciente que chegou para mim no consultório de ambulância, porque, né, vinha de outra cidade e tal. Imagina se eu consigo acompanhar esse paciente remotamente. Então, eu tenho ali uma economia de tudo, né? Do tempo desse paciente, do meu tempo, do deslocamento. Então, eu acho que isso também a gente tem que pensar, né? E antes, esses aparelhos eram muito caros, né? Eles ainda funcionam como aluguel, Camila? Aluguel e venda. E venda também. Muitas pessoas locam para fazer a adaptação, porque não é algo fácil de adaptar, né? Claro, exige paciência, né? Do profissional que está acompanhando e do paciente, porque realmente é uma interface que você vai ter agora. Apesar de a gente ter várias interfaces, coisas muito, muito confortáveis hoje em dia, que a gente faz justamente, que a gente usa justamente para o paciente usar, leva tempo, né, para ele usar. Então, assim, hoje a gente trabalha com locação e venda. A gente não, mas as revendas nossas em Goiânia trabalham com locação e venda. E aí elas costumam fazer essa locação durante 30 até 60 dias para o paciente adaptar e posteriormente o paciente compra. Porque a gente está falando de um tratamento prolongado.
Não quer dizer que o paciente nunca vai parar de usar, né, CPAP, mas é um tratamento prolongado. Então, às vezes, não compensa muito alocar e o paciente parte para compra. Então, hoje a gente tem preços acessíveis, qualidade de um equipamento muito bom no mercado. Então, tem preços do mínimo ao máximo. Eu quero comprar esse desse valor e esse desse valor e esse desse valor. Então, a gente tem o mínimo, o médio e o máximo. Então, hoje, justamente para ser acessível, para a gente estar abrangendo mais pacientes, mais pessoas, né? Que precisam, né? Eu lembrei de uma história aqui do meu paciente, recente, acho que deve ter uma semana que eu fiz uma teleconsulta com ele. Ele é um paciente antigo meu. E eu já tinha falado, vai no pneu, você precisa ver a parte pulmonar e tal. E ele foi pedir uma polissonografia. Aí ele me deu um feedback, né? Ele, doutora, tem uma semana que eu tô usando o CPAP, mas eu tô muito preocupado porque eu ia umas 8 vezes no banheiro à noite e agora eu parei de ir. Eu tô até inchando. O que tá acontecendo, doutora? Eu falei assim, não preocupa, porque se você parou de ir é porque você tinha despertares noturnos que te acordava e aí dava vontade de fazer xixi, então tinha que ir no banheiro toda hora, né? Mas isso o fato de não ir ao banheiro à noite é normal e é positivo. É sinal que o seu sono está melhor, está mais reparador, né? E a sua bexiga, ela serve para armazenar essa urina. Então não precisa preocupar. Se tá inchando, a gente tem que ver outras causas, mas não é essa. Então olha só a mudança de vida que teve meu paciente. Não, e olha que genial, né? Eu tô falando com a nefrologista, né? E olha que sacada legal a sua, pedir a polissonografia desse paciente, né? Olha só, o que te despertou a pedir, né? A polissonografia desse paciente. Então, assim, eu fico muito feliz em ouvir isso de uma nefrologista, porque é raro. É raro. Mas assim, é muito importante isso. Olha que olhar que você teve, né? E isso vai impactar em tudo, em todos os órgãos desse paciente, né? Com certeza, olha só, o hábito, né, que às vezes as pessoas normalizam muito essa ida ao banheiro, homem principalmente, porque pode ser a próstata que cresceu, e não era do meu paciente, era simplesmente a apneia do sono, e ele acordava, despertava e ia várias vezes ao banheiro, né? Transformador na vida da pessoa, né? Melhora a qualidade de vida, e fora, assim, isso é o que ele percebe, mas o que ele não percebe da parte fisiológica ali é muito maior ainda, né? A gente vai ter melhoras importantes. Olha só que ganho que teve seu paciente, né? Porque assim, a gente tá acostumada a trabalhar muito com otorrino, com pneumo, com neurologistas, né? Eles vêm indicando muito neurologistas, porque eles percebem os transtornos neurológicos que está causando nos pacientes deles, né? E também vivi o medo, né, de morrer dormindo. Acho que isso assusta muito homens, principalmente, quando chega pra gente e fala, né? Nossa, eu tô com medo de morrer dormindo. Então, assusta muito, né? Então, quanto mais cedo, mais precoce a pessoa tiver esse diagnóstico e tratar, melhor para ele, né? Ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Se ele chegar a ser internado numa UTI, ele vai ter um impacto menor disso na UTI, né? Uma coisa que eu queria falar, que a fisioterapeuta lá do congresso falou, a Flávia, quando ela falou da internação do paciente na UTI, ela teve um caso bem interessante que aconteceu com ela. Teve o filho internado na UTI por 63 dias e ela estava falando o quanto é difícil você ter um familiar internado na UTI, né? O quanto nós, profissionais da UTI, precisamos melhorar ainda. A gente precisa melhorar porque, assim, quando já é difícil dormir dentro de uma UTI, né? Trabalhando. Imagina lá internado, né? Porque a gente escolhe estar lá dentro. Quem tá lá não escolhe, né? E aí ela falando que quando ela e o filho pegavam no sono, chegava e acendia a luz e coletava a diurese do paciente e coletava sinais finais. E 4 horas da manhã tinha que coletar uma gasometria. E aí a gente precisava tentar sobre isso, né? Porque o sono já é muito complicado dentro da unidade de terapia intensiva. Você imagina quando a pessoa começa a pegar no sono, tanto o paciente quanto o acompanhante, começa a pegar no sono, você chega lá e vem com aquela agulha dolorida, né, na artéria e coleta aquele sangue 4 da manhã. Eu sei que é necessário, porque a gente precisa chegar no plantão e esses exames estar prontos, né? Mas a gente precisa tomar um cuidado da nossa atuação dentro da UTI,
como que a gente chega nesse paciente, né? Sei lá, 3 horas da manhã é hora de tirar o dreno, de coletar lá o dreno do paciente. Será que a gente não tem que ter um cuidado com isso? Como que a gente vai? Será que a gente não precisa acender a luz, não precisa gritar com o paciente? É muito traumático já estar lá dentro, cuidado, né? mais humanizado, né? Humanizado, né? E eu fiquei pensando sobre isso, até por mim mesma, né? Quantas vezes na correria a gente entra dentro do leito do paciente, já acende a luz na cara do paciente. Vai, dona Maria, vambora, levanta, tem que levantar, né? Sem ter esse cuidado, né? Sem ter assim, olha, a senhora quer levantar agora, né? Eu vou acender a luz, porque pra gente ter uma internação menos traumática, né? Com certeza, acho que isso é muito importante. Só quem já vivenciou isso é que sabe, né? Às vezes a gente precisa estar do outro lado para poder saber o impacto das nossas atitudes, né? E realmente isso serve para os nossos colegas, né, de profissão, que a gente precisa ter esse olhar mais humanizado aí para os pacientes e mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro, isso ajuda bastante para que a gente tenha melhores atitudes. Sim, né? E para que não seja tão traumático, já é ruim, imagina, né? E para que esse paciente, assim, a gente não quer que ele volta, né, no hospital, a gente quer que ele de lá e ele siga, né, então pra gente ter esse olhar cuidadoso, assim, com o paciente, né, porque pode ser nós lá, né, então a gente precisa se atentar a isso. Camila, e você trabalha muito nesse ambiente hospitalar, UTI, agora com a questão da apneia do sono, que é um assunto muito importante, acho que a gente não tinha falado assim. A gente já tinha tocado nesse assunto do sono, né? Porque o sono é um dos pilares de qualidade de vida, mas nós ainda não tínhamos falado da doença em si, de síndrome da apneia do sono, da importância desse tratamento. Então, acho que foi muito importante esse assunto vir à tona hoje, né? Com a Camila, ela trouxe algumas máscaras aqui, né? Representando. Mas realmente isso precisa fazer parte, né, da avaliação de todo o paciente. Não é só de um paciente obeso que tem uma tendência maior até a apneia do sono, mas outros pacientes que não estão acima do peso também podem ter, e a gente tem que realmente estar atento a isso. E o paciente, ele também pode, né, a gente deu aqui alguns indícios, alguns sinais que vocês podem ficar atentos para poder perceber, não, será que eu tenho isso, né? Converse com o seu médico, converse com o especialista que te acompanha para que seja feita uma avaliação. E o próprio paciente também pode procurar, né, o otorrino, o médico do sono. Conversa com o seu familiar, né? Seu familiar. Com a pessoa que dorme com você, porque às vezes para ele, né? Às vezes a gente não sabe, mas a gente ronca, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, o paciente parou de respirar, a pessoa que tá, não, ele não dorme, ele para de respirar e ele ronca, é insuportável. Então é um indício, tem que ter tratamento, né? Isso não é normal. Então esse programa hoje foi muito para isso. E Camila, assim, eu vejo, né, a importância da fisioterapia também na reabilitação motora, que a gente fala muito. Então, assim, na UTI, os pacientes com sequela de AVC ou não, né, também só de internação prolongada, perde muita massa muscular. E é muito importante essa reabilitação motora desses pacientes. Quando eu tô no plantão, quando eu tô dentro da UTI, até pra minha equipe mesmo, né, quando a gente tá em alguma discussão de caso, quando a gente tá discutindo algum paciente, eu falo, gente, não existe reabilitação pulmonar sem reabilitação motora. Você não reabilita pulmão sem você melhorar essa caixa torácica. Sem melhorar a parte motora do paciente. Então, assim, hoje em dia, falando dessa associação de respiratória com motora, a gente tem, por exemplo, o BiPAP, né? Eu uso muito BiPAP nos meus pacientes, porque eu faço reabilitação motora junto com expansão pulmonar. Então eu pego um BiPAP, que é 2 níveis de pressão, é um equipamento bilevel, coloco no meu paciente e boto ele para fazer exercício. Então eu aumento a capacidade pulmonar, eu aumento o volume residual, eu aumento o volume minuto, eu aumento, quando eu exercito esse paciente, eu melhoro ele como um todo, né? Então, quando o paciente está internado dentro da UTI, numa internação prolongada ou não, ele pode desenvolver polineuropatia, né, periférica. Então, eu tenho um paciente com diversos danos muscular, ele sai com a síndrome do doente crítico de dentro da UTI, então a gente tem muita perda de massa muscular. E é o que eu sempre falo, a gente tem que olhar o paciente de forma global, porque se você tem um paciente com uma memória muscular legal, você vai ter um paciente com mais chance de ter uma ventilação mecânica mínima.
Então, a minha chance de estubar esse paciente e ter sucesso na minha estubação é maior. Então, eu preciso manter a qualidade muscular. Claro, eu não vou manter a qualidade muscular do paciente que ele tinha antes de internar na UTI, né? Mas eu preciso manter esse paciente ativo, essa musculatura ativa dentro da UTI. Hoje, a gente tem um equipamento muito legal de eletroestimulação, que é o único regulamentado pela Anvisa, que é o ReCare, e eu não tenho conflito de interesse sobre isso, mas é porque é um equipamento realmente muito legal, que você coloca os eletrodos no paciente e faz reabilitação motora. Com estímulos elétricos. Com estímulos elétricos, e aí a gente pega um eletrodo, um cinturão de eletrodo, coloca na região diafragmática, então a gente trabalha a musculatura diafragmática. Então a gente coloca no quadríceps, que é um grupo muscular muito importante para a reabilitação motora desse paciente, porque a gente quer colocar ele de pé. Então realmente é muito importante a reabilitação motora desse paciente. E todas as idades se beneficiam com a fisioterapia, né? A gente vê assim, dependendo da comorbidade que tiver, da doença que tiver acontecendo, pneumonia tá acontecendo demais, né? Demais. E é cometendo muito nas crianças. Então a gente vê bebê, a gente vê crianças assim um pouco maiores, né? Adolescentes, tendo pneumonia, além dos adultos, né? Porque a gente pensa em pneumonia que vai precisar de fisioterapia muito no idoso. Mas não tá sendo a realidade, né, Camila? Não tá tendo muito quadros respiratórios. De maio para junho as crianças sofrem, né? Eu tive muita gente me ligando para falar sobre o catéter nasal de alto fluxo em criança, né? Vem sendo muito recorrente. E aí também uma coisa pra gente se atentar, né? Sobre fazer sim fisioterapia em criança mesmo, né? Eu tenho paciente que tem 6 meses de idade, né? Eu não atendo criança, mas assim, eu encaminho, chega pra mim e eu encaminho pras colegas que atendem, né? Então isso vem sendo muito recorrente. Maio e junho é um período muito de doença respiratória em criança, né? Então eu tenho parceiros colegas que fazem reabilitação pediátrica e neonatal em criança e bebês, né? Então é muito importante a gente se atentar sobre isso, porque também você não quer que seu filho chegue num quadro respiratório grave, né? Nossa, é muito importante porque, principalmente nos pequenininhos, eles têm essa dificuldade de eliminar a secreção. Então aquele acúmulo de secreção obstrui mesmo via aérea, né? É difícil e acaba, às vezes, a gente ouvindo falar algumas fatalidades, né? Sim, porque quando chega já tá num quadro mais avançado. Então a gente precisa ter esse olhar atento, nós que somos mães, e aí eu falo por mim, os meus já tiveram aí quadros terríveis de infecção de vias aéreas, que eu precisei, fisioterapeuta, né? Núbia maravilhosa que me salva sempre. Mas assim, ela vai em casa, então Sim. Quando os meninos precisam, o Heitor é um bebê chiador, então eu sei que quando ele começa a ter quadros respiratórios assim muito importantes, eu preciso da físio, né? Então, e salva, assim, 3 sessões de físio, aspira e faz massagem, mobilizações, né? E aquela secreção sai e os meninos melhoram. Melhoram mais rápido. Mais né? rápido, não precisa de não vira uma pneumonia. Não vira uma internação, não chega a ser um paciente grave, né? Então, realmente, é muito importante na pediatria. Total. Então a gente lembrar disso, tá? A gente tem a fisioterapia, ela age em vários setores, né? Em várias idades. Nós temos o fisioterapeuta intra-hospitalar, nós temos o fisioterapeuta domiciliar e nós temos fisioterapia pediátrica. É uma gama, né? A gente tem pediatria, neonatal, terapia intensiva adulto, temos dermato funcional, né? Que também vem crescendo bastante. Tem mais essa parte também óssea, né? Osteomuscular. Nossa, é uma gama, né? A fisioterapia, ela é muito flexível, assim, quem quiser especializar mesmo, tem várias áreas que possa se especializar, né? Então, e dá pra se especializar, tem ortopedia, né? Reabilitação neurológica nos pacientes sequelados de AVC, e de doenças neuromuscular, né? Que é um paciente que sem fisioterapeuta ele não vive. Um paciente neuromuscular sem fisioterapeuta ele não vive. Não progride, né? Não progride. A doença toma conta, toma né? conta. Então, assim, é uma profissão desafiadora,
Mas que eu acho que eu não posso reclamar muito da fisioterapia, porque eu acho que vem ganhando bastante, acho que cabe ao profissional também, né? Se achar, se encontrar, se especializar, estudar para o que quer, para o que se dispõe a fazer, porque eu acho que todo lugar que ele escolher trabalhar, ele precisa estudar para isso, né? Se for dermatofuncional, ele precisa estudar para isso. Se for pediatria, precisa estudar para isso, porque tem umas mães, né, assim, bem cuidadosas com os filhos. Então eu acho assim, eu não posso reclamar muito, é uma profissão desafiadora, a gente vem ganhando muito espaço, tanto dentro da UTI quanto fora, né? Hoje em dia, a fisioterapia atua bastante no cuidado paliativo, no cuidado do idoso. Então a gente tem um leque de coisas que a gente pode fazer e que eu acho que tem que se encontrar mesmo, né? E tem que se especializar para isso. E aí quando você gosta do que você faz, o sucesso financeiro ele é consequência disso, né? Então, muitas vezes os profissionais da fisioterapia reclamam dessa questão financeira. Obviamente, a gente tem muito que melhorar, a gente tem muito que ganhar. Tem que ter uma valorização, tem né? que É um ter uma importante. valorização, né? Tanto da nossa presença, quanto da questão financeira. Mas eu acho que quando você faz o que gosta, quando você faz bem feito, o sucesso financeiro é consequência disso, né? Então, esse lado comercial também é pouco explorado na fisioterapia. A gente não vê, principalmente no estado de Goiás, você não vê fisioterapeuta no lado comercial, muito raro. Então, quando eu fui migrando para esse lado também, claro que minha paixão é terapia intensiva, não tem nem como, né? A gente é apaixonado por UTI, mas quando eu fui migrando para esse lado comercial, para esse lado domiciliar, né, que é bem rentável, as pessoas falavam, mas não deu certo UTI? Não deu certo? Deu certo demais da conta, né? Mas eu acho que a gente consegue também explorar esse lado, né? A gente consegue ter sucesso também nesse lado. Né? Eu venho dizendo bastante isso, assim, que a gente tem que gostar, inicialmente a gente escolhe ali o que a gente gosta, mas a vida vai te levando e para um caminho, né, de sucesso, digamos, mas que a gente precisa gostar do que faz. Isso é mais importante. É muito importante que a gente goste do que faz. Imagina, né? Você ser nefrologista e não gostar de ser nefrologista, de ser nefro, né? Você não gostar de passar um catéter, você não gostar de atender um paciente numa urgência dialítica, né? Então, assim, não faz sentido, né? E aí, quando também não começa a fazer sentido, mas porque a gente pode mudar, né? A opinião. Pode mudar, ao longo, a vida é assim, né? A vida é dinâmica. É dinâmica, então, vamos supor que você cansa de dar plantão. Vamos supor que sua vida te leva para outros rumos, né? E não que não deu certo demais da conta, né? Mas agora a gente abre para outras coisas também, né? Então eu acho que assim, eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, sabe? Não tenho nem um pouco de frustração, sou muito feliz, tenho colegas que também é muito feliz. Eu agora com essa novo caminho, viajando, né, e conhecendo outros profissionais de outros lugares do Brasil, eu vejo o quanto a fisioterapia é importante, o quanto ela é rentável e o quanto ela tende a crescer. Né? Então, às vezes a gente está dentro do ambiente hospitalar, meus colegas falam, mas dentro do ambiente hospitalar é só médico que ganha dinheiro. Não é. Não é. A gente vem fruto de uma pandemia aí também, né? Que a gente ganhou muito espaço, né? Nessa pandemia. E aí eu viajo no Brasil, eu vejo o quanto a fisioterapia é valorizada também, né? E vem ganhando espaço, né? Poxa, hoje a gente tá no podcast. Muito bem, a Camila, gente, ela é aquela, assim, ela é empreendedora, tá? A Camila é super empreendedora, então ela tem uma empresa, né, que aluga também materiais, e o catéter de alto fluxo é um. E na pandemia, assim, até hoje, né, sempre que eu preciso, não tinha lugar nenhum. Camila, me arruma, eu preciso, né? Então, assim, a gente salvou muitas vidas juntas nessa parceria, porque eu ligava, a Camila sempre dava um jeito, né? O fulano não usou, pega lá, e foi uma correria. Mas ela disponibilizou muito material aí na pandemia, né? Salvou muitas vidas, tá? Então fica aqui meu agradecimento, que a Camila nunca me deixou na mão, sempre que ela pode. Nem você. Ela me ajuda. E seguimos firmes aí nessa parceria. A gente teve diversas histórias legais na pandemia. Foi muito difícil, né? Mas a gente teve desfechos bonitos também, né? Desfechos ruins e desfechos bons, assim, com a sua equipe inteira, no geral, né? Com seus colegas nefros, né? E eu tenho uma paixão pela nefrologia.
Eu acho que se eu fosse médica, eu escolheria ser nefro ou pneu. Porque eu acho que é incrível demais, né? Então, na pandemia, realmente, a gente teve um trabalho muito importante, né? Eu vim para esse lado comercial, não só pela rentabilidade, mas porque isso me pegou mesmo. Eu gosto de conversar, né? Então, eu saí das paredes do hospital mesmo, já tem um tempo que eu venho empreendendo na área, né? Graças a Deus vem dando certo. E só dá certo porque a gente também tem parceiros como você, né? Que sempre que precisa lembra de mim. Então eu também queria agradecer você e todas as meninas que compõem sua equipe, né? Sempre tá lembrando de mim, assim, né? Saber que eu sou lembrada por elas nossa, é uma honra. Eu preciso de oxigênio, eu já sei com quem falar. Então, preciso de um CPAP, eu já sei com quem eu falo, né? Muito legal isso também, né? Um apoiando o outro. Exatamente. Gente, então a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Tiramos algumas dúvidas, principalmente aí do papel importantíssimo do fisioterapeuta. Às vezes no consultório, eu sempre indico, né? Vejo aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, vejo aqueles pacientes, tem muitas mulheres que sofrem, né, das dores articulares, que sofrem da fibromialgia, a importância de um fisioterapeuta, dessa reabilitação motora. E aí, às vezes o paciente tem uma resistência muito grande, né? Ai, doutora, mas acho que eu não consigo, não, eu não quero. Tentem, é muito importante o papel do fisioterapeuta na sua reabilitação, na sua retomada de saúde e na sua qualidade de vida, tá? Então fica aqui esse meu recado. Camila, se tiver algum recado também deixa pro pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha área, né? Falando um pouquinho que eu tô trabalhando agora e que vocês assistam. Esse podcast é muito importante, né? Imagina a gente ter um podcast para falar sobre a saúde com uma profissional maravilhosa que eu conheço. Tem um tempinho já, né, Vivi? Que a gente vem trabalhando junto. Mas assim, para você, olha que acesso, né? Fácil, de graça. A informações de qualidade, com pessoas renomadas, com pessoas de confiança. Então fica aí no convite realmente. Sim, para participarem, para assistirem, vale muito a pena, né? Às vezes você consegue identificar algum sintoma de alguma coisa através disso, né? Então, que vocês assistam, que vocês aproveitem isso. Isso é muito nobre da parte da Vivi, tá trazendo isso, né? Uma médica trazendo um podcast sobre saúde, trazendo profissionais legais que ela conhece, é de confiança e tá aqui para falar para vocês. Então, aproveitem. Obrigada, gente. Camila, você tem Instagram? Tem Instagram. Então, conta aí o seu Instagram. Camila SS, Camila com C, ss.fisio. Pode adicionar lá. Até porque quem estiver precisando, às vezes, de algum material, né, quiser fazer algum orçamento com a Camila também, por lá entre em contato, certo? Então, até a próxima, gente.